O maior desafio que eu tive, vou falar e confessar aqui para vocês, em particular, foi com a minha gata. Eu tenho uma gata, uma felina persa que eu ganhei. Essa felina, ela veio de uma senhora que contraiu uma neoplasia e foi a óbito. E a família não gostava de felinos e essa senhora deixou, um pouquinho antes do óbito, a pessoa que ela comprou esse felino, que é a minha gata, né? E deixou essa pessoa do gatil para devolver esse gato para o gatil, já que a família não queria. Num primeiro momento, o gatil deixou esse gato, essa minha felina, numa casa com 5 cães. Esse gato ficou preso por 3 meses dentro de um quarto fechado, por estresse, né? Você imagina um felino no meio de vários animais de grande porte, pastor, golden, numa casa. E esse gato ficou nesse quarto fechado por 3 meses. Depois, essa pessoa viu que esse gato estava sofrendo por não ter uma vida livre e resolveu doar esse felino. E aí, essa pessoa me conhecia e perguntou se eu queria esse felino. Aí ligou para o pessoal do Gatil, né? Me apresentou também, viu que eu era veterinária e perguntou se eu queria. Eu falei, tudo bem, vou lá buscar, porque eu já tinha um felino também. Eu falei, vou fazer companhia pro meu felino. Aí eu fui buscar essa gatinha. Essa gatinha estava totalmente estressada, né? Ela bufava para a parede, ela bufava para tudo, né? Para minha cachorra, para os outros gatos, para o meu filho, para mim, para a parede, para o ar, para tudo. E eu deixei ela em quarentena, mas deixando a porta aberta. Então, ao contrário das introduções, né, quem estiver fazendo medicina felina, estiver assistindo esse vídeo, vai falar: Meu Deus, que louca! Né, todas as introduções, todos os animais que eu tive foram de portas abertas. Então, eu faço uma delimitação, uma grade, né, mas uma grade vazada, onde um possa cheirar o outro, um possa sentir o cheiro do outro e saber que o outro está ali presente. E na hora que um quiser pular, ou quiser passar essa grade que ela é baixa, fiquem à vontade, se sintam bem na própria matilha. Mas para você adaptar um animal para a matilha, eu faço essa adaptação toda vez que eu introduzo um pet novo na minha casa. E assim foi. Primeira semana, o meu gato já tinha pulado para lá e essa gata já tinha pulado para o outro lado. Um bufando para o outro, coloquei Feliway na minha casa e ela se autotraumatizava. Ela arrancava os pelos, ela fez dermatofitose secundária, ela fez placas eritematosas no corpo todo, descamativas. Ela fez infecção secundária bacteriana e todas as dermatopatias do mundo. Você pode imaginar que eu tentei diagnosticar essa felina que era minha. Então, esse foi o maior desafio. Não sei se porque era meu. E quando a gente tem um bichinho, a gente leva a emoção acima da razão. Então, quando a gente está atendendo um paciente, a gente é racional, a gente tem um caso para resolver e a gente resolve. Então, eu posso dizer para vocês que eu demorei aí uns 3 meses para diagnosticar a minha felina. E eu achando que ela estava com uma dermatopatia, e na realidade a dermatopatia dela era por estresse. Então, um dia eu coloco o caso clínico dela aqui, se vocês quiserem, até coloca aqui nos comentários, eu quero, porque foi o caso mais desafiador da minha vida, a ponto de eu estar quase desistindo dela e encaminhando ela para amigos meus para ficar lá por um tempo para diminuir o estresse dela. Então, assim, eu mediquei ela e ela não respondia a terapia nenhuma. Eu mediquei ela várias vezes, fiz raspado, raspado não, tricograma, citologia, cultura fúngica e tratava de acordo com os resultados e nada resolvia. Até que eu chamei uma amiga, especialista em felinos, para coletar sangue dela na minha casa, porque eu sozinha não ia conseguir coletar, porque ela era arisca, né? E assim, quando a médica, amiga minha, foi na minha casa, a amiga minha chegou e falou assim, Viane, é, essa felina, o único problema dela é estresse. Os exames dela vão dar normais. E aí eu falei, bom, os de pele não deram, tanto que eu tratei, mas ela não está respondendo a nada. E quando nós fizemos todos os exames de sangue dela, de A a Z, imaginem isso, porque a gente vasculhou tudo, hormonal, tudo. Deu todos os exames normais. E aí, mais uma vez, eu estava com o felino estrupiado, com alopecia generalizada, com placas eritematosas, com crostas melicélicas a crostas hemáticas pelo corpo inteiro, otite externa crônica, conjuntivite,
Se você colocasse o olho nesse felino, você nunca ia imaginar que era de uma dermatologista como eu. E foi um caso desafiador. E ela falou assim pra mim, eu falei assim, eu tinha um felino na minha casa que ele fazia bullying com ela. E até então eu achava que ele queria brincar com ela. E eu não tinha tido essa visão de psicologia felina. Eu estou compartilhando com vocês porque um dia vocês podem pegar um caso parecido e vocês abrirem a cabeça aí, como eu abri depois desse caso que eu peguei, que foi com a minha, né? E aí, né, eu sempre falo, né, são os animais CRMV positivo. O que que são os animais CRMV positivo? São aqueles que os médicos veterinários ou os médicos, quando atendem animais ou pessoas da própria família, né, acabam ficando confusos. E aconteceu comigo, né? Então, eu sou humana como qualquer um, e aconteceu comigo. Enfim, ela chegou para mim e falou assim: Olha, o seu gato, que já estava na casa, ele se considerava o rei da casa. Então, qual foi a hierarquia da minha casa? Eu tenho uma maltês de 14 anos, depois chegou esse felino, que respeita a maltês. Depois chegou a Nininha, que respeita o Cook e a maltês. A Nininha chegou por último. Então, era a última felina da hierarquia, ou seja, a que sofria bullying. Então, ela sofreu com isso porque ela veio de um lar como rainha, onde ela era a única, foi para um lar cheio de cachorro, onde ela era praticamente estrupiada e batiam a porta arranhando e latindo, querendo matar ela dentro de um quarto fechado por 3 meses, e veio para um ambiente com um gato, que para ela era uma ameaça incrível, e uma cachorrinha de 14 anos que não fazia nada, mas para ela também era uma ameaça incrível e com uma família nova. Essa somatização desse estresse sucessivo fez com que ela não respondesse a terapia nenhuma. E aí, essa minha amiga falou assim: Olha, o dia que você se mudar, vai zerar a hierarquia quando você mudar de casa. Então, o dia que você mudar de casa é como se você estivesse tirando os 3 animais e jogando para a mesma casa juntos, conhecendo o ambiente junto. E aí, o que eu fiz? Eu estava para me mudar 6 meses depois do que ela me falou. Só que eu estava vendo, mesmo medicando a felina, ela cada vez piorava mais. Então, eu já tinha arrumado 2 donos para ficar com ela se ela não melhorasse, porque ela estava parando de comer, ela estava literalmente morrendo aos poucos. E eu chorava todos os dias. E aí, né, eu vendo aquele felino daquele jeito, sabendo que o fator principal era estresse, e para você que não atende felinos e que não conhece felinos, ou que é médico veterinário, mas não tem experiência com felinos, compra um felino, o mundo é outro, é um mundo paralelo. Porque você vai entender exatamente que os felinos, eles somatizam o estresse e dão problemas renais, problemas gástricos, problemas de pele, todos os problemas do mundo, que às vezes não são a causa de base, sim o estresse. Né? E mais uma vez eu aprendi isso. Quando eu me mudei, eu antecipei, né, a minha mudança, então eu ia mudar 6 meses, eu resolvi mudar com um mês. Eu resolvi procurar apartamento com um mês. Quando eu me mudei, a chave virou. O dia da minha mudança foi tipo 13 de outubro, vou dar um exemplo. Antes do dia 13 de novembro, antes de um mês, secaram as lesões. A felina começou a repelar. Antes de 2 meses, a felina já não tinha mais lesão nenhuma e já todos os pelos primários crescendo e os pelos secundários em crescimento. Não tinha mais nada para tratar. Então, esse meu maior desafio foi tratar uma dermatopatia que tinha outra causa de base. Eu tinha uma dermatofitose, eu tinha uma foliculite secundária por estafilococcus e por proteus mirabilis. Eu tinha todos os exames hormonais, bioquímica e hemograma normais e um felino sob estresse com hierarquia compensatória. Quando eu fiz a mudança de ambiente, que eu zerei a hierarquia, mudou a chave. Eu entrei com Queranon Past oral para felinos, para repilar. E mais nada. Não tratei mais nada. E o felino tá lindo e já tá crescendo pelo. Isso foi recente, porque tem apenas 2 meses que eu me mudei, 2 meses e meio que eu me mudei, né? E a felina está ótima. Pena. Ah, ela tá aqui. Vou mostrar para vocês, só um minutinho. Olha aqui, gente.
Gente, tem 2 meses e meio que eu me mudei. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo o pelinho crescendo? Parece que eu tosei ela, né? Mas não. Deixa eu botar ela aqui dentro. Então, essa é a felina, que é minha, e que foi o meu maior desafio.